Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Contabilidade Excel. Nosso objetivo é oferecer conteúdo prático e de qualidade. Se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua audiência. Nesta aula, vamos dar continuidade ao nosso relatório de fluxo de caixa, implementando novas funcionalidades e fórmulas. Vamos substituir as colunas valor entrada e valor saída por uma única coluna de valor. O cabeçalho não terá nenhuma alteração. No corpo, teremos nossa tabela, porém agora com 7 colunas. A coluna data, saldo e a descrição permanecem. Vamos incluir as colunas categoria, centro de custo e a coluna tipo. No rodapé, vamos implementar os totais de entrada, saída e o saldo final um pouco mais abaixo do corpo do nosso relatório. Toca a vinheta e bora para o conteúdo. Então vamos lá, vamos copiar aqui a nossa planilha da última aula. Assim a gente preserva a formatação, né, que a gente já utilizou. Vamos renomear ela. O vídeo 2 agora, essa nossa aula. E agora a gente vai dar um zoom aqui. Vamos renomear algumas colunas e incluir outras colunas de acordo com o planejamento da nossa aula, né? Então a gente tem aqui mais uma coluna, que vai ser a nossa coluna de categorias, né? Aqui é onde a gente vai mencionar se é uma despesa, se é uma receita, se é um custo. Então aí é um exemplo, aí fica a critério de cada empresa. Então a nossa coluna valor saída vai passar a chamar valor, né? Vamos deixar tudo padronizado aqui em letra maiúscula. Beleza. Agora essa nossa coluna a gente vai renomear ela para tipo, né? Que vão ser os nossos tipos de movimentação. Então agora a gente vai ter uma coluna que vai dizer a condição que a gente vai ter para cada movimentação. Então se é uma entrada, se é uma saída. A gente deu uma limpada aqui agora nos dados que a gente não precisa mais, né? Vamos limpar também a formatação, resetar ela, né? Porque a gente não precisa mais dessa formatação. Então é isso, a gente tem aqui agora, vamos incluir mais uma coluna, né? Que é a nossa coluna de centro de custo. O centro de custo é o departamento de cada empresa, né? Então, muitas empresas adotam essa figura de centro de custo. Então, é legal ter isso no nosso relatório de fluxo de caixa. Saber qual departamento está consumindo mais ou menos os recursos da empresa, né? Então, agora a gente tem as nossas colunas. Data, descrição, categoria, centro de custo, tipo, valor e saldo. Agora a gente vai preencher aqui as primeiras linhas para a gente conseguir fazer as nossas fórmulas, né? Nossa fórmula de acumulador, igual a gente fez na outra aula. Só que agora, como a gente não tem mais duas colunas de valores, a gente só tem uma, a gente tem que criar uma fórmula condicional, né? Então, essa fórmula condicional, ela é uma fórmula C, né? Onde a gente vai dizer que se um tipo de entrada for entrada, então ele vai somar a coluna valor. Se não for entrada, for uma saída, então ele vai somar a coluna valor, só que colocando um negativo, né? Colocando o sinal de menos na frente para dizer que aquele valor está subtraindo e não somando, né? Então aqui a gente faz igual na última aula, a gente usa a coluna G5, que é a coluna do cabeçalho, como uma âncora, né? Para a gente poder mencionar na fórmula aqui um campo vazio e assim ele poder gerar o nosso acumulador. Então tá aí a nossa fórmula, a gente já tem o nosso acumulador, né? Que é o nosso saldo. E agora aqui embaixo a gente vai preencher os nossos... A gente não precisa mais desse saldo aqui, né? O que a gente precisa é colocar os nossos totais de entrada, saída e o nosso saldo final. E conforme a gente tinha planejado, vai ser no final do relatório e não mais na coluna de saldo, né? Então aqui a gente vai ter
primeiramente o nosso total de entradas, né? Uma linha que vai somar as nossas entradas. Então a gente vai usar aqui uma fórmula também, uma fórmula condicional, que é a fórmula soma C, onde a gente vai pegar toda a coluna de tipo, né, da nossa tabela e vai dizer que essa coluna é a nossa coluna de critérios, né, a nossa coluna de onde a gente tem os dados e vão dizer se a gente vai somar ou não o valor. Então, e o nosso critério principal a gente coloca aqui como entrada, né, e ele soma para a gente todas as entradas. Então a gente vai dar uma estilizada aqui nesse total para ele ficar mais elegante. E agora a gente faz a mesma coisa para o total de saídas, né? Então vamos aqui copiar, a gente já mantém as formatações. A fórmula de saídas é a mesma, né? A gente só vai modificar onde está a entrada, a gente vai colocar saída. Né? Então a gente vai pegar a mesma coluna de tipo como sendo o nosso intervalo de critérios, vai mudar o intervalo, vai mudar o critério para saída, né? E ele vai usar o mesmo intervalo de soma que é a coluna valor. Então, para cada linha onde tem a palavra saída, ele vai somar o valor para a gente e vai trazer aqui o nosso total de saídas, né? A gente só muda aqui o nosso critério, em vez de entrada vai ser uma saída, né? E aí a fórmula está pronta, a gente já tem o nosso total de saídas. Agora a gente vai dar uma formatada aqui, né? Nesses nossos totais, igual a gente fez na última aula. Azul para as entradas, vermelho para as saídas, né? Agora a gente compõe aqui o nosso saldo final, que vai ser uma fórmula de soma simples, né? Onde a gente vai pegar o total de entradas, que a gente já calculou na linha de cima, e subtrair o total de saídas, onde a gente vai ter o nosso saldo final desse período, né? Então tá aí uma soma bem tranquila de se fazer. Então, a gente agora já tem os nossos totais aí. Legal, agora a gente vai usar aquela técnica que a gente usou na última aula de personalização do valor. Então, para que todas as vezes que a gente tiver que nosso saldo ficar negativo, o valor ficar vermelhinho, né? Então a gente vai usar aqui aquela personalização que nós usamos na última aula. Se você não assistiu a última aula, eu vou deixar no card aqui o link para você poder assistir e ver como que a gente fez essa personalização do valor. E todas as vezes que o valor ficar negativo, ele vai ficar vermelho, né? Então, vamos dar uma formatada a mais aqui nesses nossos totais e beleza. Agora a gente vai precisar dos dados, né? Vamos preencher aqui rapidinho as informações dos dados para que a gente possa ter a composição, né, das nossas entradas, das nossas saídas e finalizar o nosso relatório. Então, beleza. Agora a gente já tem o nosso total de movimentação, né? Então, nossa movimentação financeira é nesse total, nesse montante. Aí a gente pode conferir aqui que o nosso total de entradas bate com o total de entradas da tabela. E o nosso total de saídas também tá batendo ali. Então, o legal de tabelas é isso, a gente pode fazer filtros, então é bem bacana, ajuda bastante. Então, beleza. O que a gente precisa fazer agora? Vamos colocar aqui o nosso movimento do período, né? Então, nosso movimento financeiro, o movimento financeiro da empresa foi nesse montante. E ele é composto aí do nosso total de entradas, nosso total de saídas, e a gente subtraindo o total de entradas, o total de saídas do total de entradas, a gente tem o nosso saldo final, né? Então, beleza, a gente tem aí o nosso relatório prontinho. Uma coisa que a gente faz normalmente em algumas planilhas é uma linha de cheque. Então, muitas vezes, visualmente é fácil de identificar se tem algum problema ou não. A gente consegue ver aqui fácil que os totais estão batendo, mas sempre é bom ter uma segunda checagem. Então, se tiver de repente algum erro em uma fórmula, alguma coisa escrita errada, essa fórmula de cheque aqui ela é bem útil para isso,
porque ela vai pegar e vai mostrar pra gente se tem alguma diferença, né? E normalmente a gente deixa ela num tom de cinza mais clarinho para não ficar tão aparente. Para saber mais sobre as fórmulas, dicas e truques que utilizamos nessa aula, é só acessar nosso site. O link está na descrição desse vídeo. Acompanhem também as nossas redes sociais. Quer conhecer ainda mais sobre Excel e outras ferramentas incríveis? Vou deixar um link na descrição desse vídeo para você acessar um conteúdo que pode ajudar muito no seu crescimento profissional. Gostou do conteúdo? Dá um like e compartilha com todo mundo que você conhece. Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Te espero lá.